da PUC Minas, do Instituto de Ciências Exatas e Informática, né, do curso de Engenharia de Computação e também acho que do curso de Física, né, representado pela professora Joyce. Agradeço a você, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, analisando, né, o seu currículo e a sua trajetória, né, a gente vê que você tem muita propriedade para tratar do tema, para poder abordar e trazer isso numa linguagem, né, interessante, né, seja pela sua formação em matemática e física, né, então assim, você já tá na base, na raiz da computação quântica, sem precisar fazer mais nada, só por isso, né, mas também a sua carreira aí, também no mercado financeiro, né, em bancos, em outras frentes, como pesquisador, né, no doutorado você está fazendo aí também no ITA. Então, isso tudo te credencia, né, a falar com muita propriedade, a gente agradece isso, né, a você. Então, esses agradecimentos iniciais eu coloco aqui e a gente abre aí para apresentação e aí você fica à vontade, tá bom? Muito Bom, obrigado. pessoal, muito obrigado. Para mim, primeiramente, é uma honra, tá? Estar aqui com o pessoal da PUC, com os alunos, os professores. Eu sei que eu estou em boas mãos aqui, estou em boa companhia aqui com todos vocês. A computação quântica é uma área de uma tecnologia que vai moldar esse século, tá? Ela é extraordinária. Para quem é da física, eu acho que eu não consigo ver um momento melhor para você estudar física, tá? Para quem é da exatas também, para quem é da engenharia, da ciência da computação, mas especialmente para quem é da física, tá? Nós estamos falando de uma tecnologia que começa a conectar coisas profundas da natureza, da física quântica, com veículos de investimentos, os mais avançados que existem, por exemplo, no mercado financeiro. A minha área no Venturos é na parte de finance, tá? Então, nós utilizamos no finance ideias de integrais e caminho, tá? Teorema de Feynman-Kac, para conseguir precificar opções, tá? E que são veículos de investimentos, são derivativos, tá? Então, é uma coisa. E um computador quântico junto. Então, é uma coisa extraordinária, tá? É um momento muito extraordinário. Como eu estou falando aqui com uma audiência ampla, então eu decidi que eu faria uma abordagem inicial da computação quântica, tá? Então, eu não vou tratar nenhum case específico, mas eu quero que as pessoas tenham uma visão geral dessa tecnologia que nós estamos agora tendo a honra de pôr as mãos nela, tá? Bom, deixa eu me apresentar então. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Luiz Augusto, eu sou cientista, tá? Eu sou formado em física e matemática pela Unicamp, foi onde eu me formei. Eu fui para o mercado financeiro, eu não achei que eu voltaria para a área acadêmica, tá? Mas a computação quântica me trouxe esse resgate, tá? E hoje eu tô num momento muito feliz da minha vida profissional, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, estudando, tá? Fazendo meu doutorado no ITA, e aproveitando também, eu estou trabalhando num centro de inovação, tá? Que era algo que eu não conhecia que existia, tá? No fundo, minha busca sempre foi um centro de inovação, mas eu achava que isso seria nos bancos, né? E não, não. Não são nos centros de inovações, isso existe. Tá? Então, eu tenho formação em bacharel em física pura, matemática pura pela Unicamp. Meu doutorado é na área de física nuclear, ele está relacionado com computação quântica. Nós estamos desenvolvendo protocolos para criar estados puros para estudar a teoria da relatividade geral em computadores quânticos. Então, é uma interface aplicada entre relatividade geral e, no fundo, física quântica, porque estamos utilizando computação quântica. Hoje eu trabalho no Venturos, tá? É um centro de inovação. Ele está em 3 países, nos Estados Unidos, no Brasil, dois países, perdão, Estados Unidos e Brasil, e nosso headquarter fica em Campinas, tá? Nós temos uma filial em Manaus. Tá, perfeito. Temos a filial em Manaus e um escritório em Atlanta. O Venturos é uma empresa, tá? É um ICT com mais de 30 anos, ele tem 800 colaboradores, tá? Então é um lugar extraordinário, respira tecnologia, respira futuro, tá? Isso faz parte das nossas vidas. E lá nós temos 3 linhas de pesquisa, tá? Que é o foco: a inteligência artificial, a computação quântica e o blockchain, tá?
Então, quando vocês esbarram com alguém do Venturus, ele está ou em um desses projetos ou em dois, tá? Nós temos hoje na área da computação quântica a parte de criptografia pós-quântica, uma área bem avançada do Venturus, e certamente nossos primeiros nossos primeiros negócios na área de quântica estão saindo por aqui, da criptografia pós-quântica, porque ela é imediata, ela é uma necessidade imediata, tá? Todas as empresas vão ter que olhar para isso. Então, empresas do governo e empresas particulares, tá? Capital aberto também. Então, elas precisam olhar a criptografia pós-quântica e é onde nós estamos focando bastante com o professor Anderson. Bom, eu quero falar um pouco com vocês, para falar de computação quântica, quero falar um pouco sobre como funciona a computação clássica, tá? Esse velho paradigma, para vocês entenderem aonde a computação quântica entra. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, e aqui eu quero que se torne um mantra, tá? Que computação é um processo físico, tá? A computação não acontece de forma abstrata. Você tem que armazenar a informação. A informação nós armazenamos na matéria, tá? Em graus de liberdade, entropia. Nós precisamos codificar essa informação, tá? Quando a gente vai tirar uma foto, a gente tem que codificar entre zeros e uns, tá? Então, matemática. A gente tem que processar essa informação, botar a matéria para interagir, tá? Magnetizar, desmagnetizar e depois decodificar, porque ninguém lê 0 e 1, tá? E aqui nós temos, então, no armazenamento e no processamento, mecanismos físicos, tá? Então aqui entra a minha formação de físico. Está muito conectada com essas duas áreas. Na área de codificação e decodificação, nós temos formalismos matemáticos, tá? Então, isso seria a raiz de toda a nossa computação, de uma maneira muito geral, de muito alto nível, tá? Então, o que nós fazemos, basicamente, é formalismos matemáticos em mecanismos físicos. Isso já começou há muito tempo, tá? Nós temos aqui em 1830 a invenção do relé por Michael Faraday. Então ele fazia uma transformação de um sinal mecânico num sinal elétrico, tá? Isso permitiu, esses fenômenos do eletromagnetismo permitiram a gente construir aqui linhas de telégrafo, tá? Só que esse sinal ele começava a atenuar no tempo, tá? Então eles começaram a desenvolver outros mecanismos que pegavam esse sinal que estava atenuando e amplificavam. Então a nossa comunicação começou a aumentar. E por que eu estou falando do relé? Porque o relé vai ser o nosso primeiro bit mecânico. Tá? Ele é um mecanismo que codifica uma informação, um 0 e um 1. Tá? Então ele já funciona como o nosso primeiro unidade de informação. Perfeito? Vamos dar um salto enorme aqui, 100 anos, tá? Alan Turing, em 1936, ele estava resolvendo um problema, chama problema de decidibilidade. Esse problema foi posto por David Hilbert, um grande matemático, que está profundamente conectado com a computação quântica, que ela ocorre toda no espaço de Hilbert, tá? Na época, o Hilbert estava estudando com um aluno de doutorado dele um assunto que na física recebe o nome de problemas de Sturm-Liouville, tá? Então, o aluno dele era o Schmidt, ele estava estudando o problema de Sturm-Liouville, é um problema clássico na física. A gente basicamente consegue modelar quase tudo utilizando o problema de Sturm-Liouville, e aí ele caiu nessa definição espaço, né? Para quem não é da matemática, espaço é um conjunto com uma propriedade, tá? Com propriedades, com estruturas. Então, ele desenvolveu esses espaços, esses conjuntos com essas estruturas. Em homenagem a ele, recebeu o nome de espaço de Hilbert, tá? Eu estou me antecipando um pouco porque ele vai aparecer lá na frente. O Alan Turing, para resolver esse problema que o Hilbert colocou, ele desenvolveu uma ideia mental do que seria uma máquina que hoje nós reconhecemos como computador. Então, para resolver esse problema, ele bolou uma máquina teórica, tá? E pelo funcionamento dessa máquina teórica, ele resolveu o problema. E isso foi extraordinário, porque essa máquina não existia, mas ela já tinha resolvido um problema. Isso voltou a acontecer agora, tá? Então, em 1994, Peter Shor, ele desenvolveu um algoritmo para um computador quântico que ele quebrou o RSA 2048, que é o nosso algoritmo hoje mais seguro utilizado em criptografia e baseado na dificuldade
de você decompor os fatores primos de um número natural, tá? Ou seja, o simples fato do cara pensar na máquina já resolveu o problema, tá? Tem alguém com o microfone aberto, eu só peço que feche, que eu me atrapalho às vezes quando o microfone está aberto. O ano seguinte, em 1937, nós tivemos esse cavaleiro aqui, que é o Claude Shannon, tá? O Claude Shannon desenvolveu um trabalho extraordinário, ele publicou um trabalho que ele mostrava que existia uma bijeção entre a lógica booleana, a lógica do 0,1, e os circuitos elétricos. Isso significa que, a partir daí, a humanidade podia representar a lógica utilizando os circuitos elétricos. George Stibitz fez isso. Tá? Ele pegou essas ideias do Claude Shannon e fez aqui a primeira calculadora binária. Tá? Então vocês estão vendo aqui as duas baterias dela e ela faz contas em binários. Tá? O que é interessante é que essa ideia dessa calculadora dele é um bloco de construção, tá? Que nós usamos muito na física. A gente resolve um problema simples e a gente usa ele como um bloco de construção. Porque agora, se você pegar um circuito eletrônico que é simples, tá? E juntando com vários circuitos eletrônicos simples também, você cria uma coisa extremamente complexa. E foi o que o Claude Shannon fez 15 anos depois. Ele fez a primeira IA, tá? Isso aqui é um computador que ele coloca um ratinho e esse ratinho consegue encontrar a saída do labirinto. Tá? E ele não passa duas vezes pelo mesmo caminho. Como é que ele funciona? Ele é um ímã, na verdade, esse ratinho. E por baixo nós temos vários relés. Tá? Quando o ratinho vai passando, ele vai ativando os relés pelo ímã, cria-se a memória e o rato vai aprendendo aonde é o caminho para encontrar o queijo. Depois que ele encontra o caminho, que ele já ativou os relés que estão aí por baixo, se você colocar o rato em qualquer lugar, ele consegue chegar no queijo, tá? Então isso é uma coisa, isso não tem nem o que falar, tem quase 100 anos isso, tá? Isso para mim é uma IA e também para um C-level do Google também, ele diz que todo o campo de IA pode ter sido baseado nisso. Aqui nós temos, eu acho que vocês não estão ouvindo o áudio aqui do vídeo, né? Tá saindo som para vocês ou não? Não, não tá não. Tudo bem, não tem problema. Vamos voltar lá. Eu não vou conseguir pôr o som para vocês, mas esse aqui é um computador analógico, tá? Se eu pudesse passar o som, vocês estariam escutando tchac, 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 tchac. Esse barulho são os relés, tá? O relé ele tem peças móveis lá dentro. Então, esses computadores, eles até funcionavam, tá? Mas eles quebravam muito. Tem partes móveis, tem energia sendo desperdiçada aí por atrito mecânico, tá? Então já é uma aplicação avançada das ideias ali do Shannon. Agora voltando um pouco ali, um pouco junto ali com o relé, um pouco 40 anos depois da invenção do relé, voltando agora na história, que agora é paralelo. Mostrei um computador analógico, tá? Agora vamos mostrar um elétrico. Nós tivemos em 87 a descoberta, a invenção, na verdade, da lâmpada incandescente, tá? Então, Thomas Edison utilizou esse efeito dos materiais ficarem incandescentes e ele conseguiu vencer o rompimento desse filamento colocando a lâmpada num vácuo, tá? Então você não a lâmpada ela não oxidava, né, o filamento. Então ele conseguiu manter a lâmpada acesa por muitas horas. E ele descobriu um efeito muito interessante que é estudado na faculdade de física, no laboratório, no segundo ou terceiro ano, que é a emissão termiônica. Ele via que as lâmpadas deles, elas no cantinho aqui, ó, elas ficavam com uma cor diferente, tá? E essa iluminação aqui no cantinho correspondia justamente, descobriu, né? Correspondia justamente ao a desaceleração que elétrons que eram emitidos pelo filamento, eles descarregavam essa energia cinética numa reação química aqui com o vidro. Então eles eram emitidos pelo filamento, eles tendiam a ir para um lado da lâmpada por conta da polaridade do terminal, tá? Em corrente contínua, lembra disso na época, tá? Então eles iam todo para esse canto aqui. A colisão desses elétrons com os materiais do vidro criava uma reação química, então alterava a cor do vidro aqui. Então ele percebeu isso. E se a gente tem elétrons sendo enviados, tá, por uma fonte, isso deu uma ideia muito bacana para o John Fleming. A gente pode colocar aqui, ó, uma diferença de potencial numa plaquinha e criar uma válvula termiônica. Tá?
foi uma invenção extraordinária, porque agora, controlando essa polaridade aqui, você pode ter sinal ou não sinal. Tá? Então, controlando a polaridade, eu consigo transmitir no fio zeros e uns. Tá? E isso foi feito. Esse é o diodo de Lee De Forest. Tá? Então, o que o Lee De Forest fez? Ele colocou aqui uma grade para ele aumentar o potencial. Tá? Então, ele consegue controlar esse potencial da grade aqui. Então, ele pode repelir de uma maneira muito mais rápida esses elétrons para não serem coletados no anodo, ou aumentar esse fluxo. Tá? Esse triodo é uma tecnologia extraordinária, tá? Quem aqui é mais curioso já pegou o rádio do vô, abriu atrás e viu esses triodos. É umas coisas bonitas, cara. Eles iluminam bastante, sabe? Então a galera do rádio amador adora isso. Eu tenho um grande amigo, ele é rádio amador, tá? O Thales, eu sigo ele no Instagram, ele foi até Santos, onde ele tem outros amigos radioamadores e fotografaram o triodo do Lee De Forest. Olha a data, de 1908, tá? A patente. Então ele tem aqui a caixa, inclusive, do triodo. Uma coisa que chama atenção é que se a gente olhar aqui, ó, com carinho, nós vamos conseguir ver, inclusive, a impressão digital do técnico que montou esse triodo. Então, é uma tecnologia de mais de 100 anos. Olha que legal isso, tá? Então, isso aqui já dá para fazer computador, tá? Então, você pega aqui o efeito, tá? O efeito é mais ou menos esse. Você controlando o fluxo do grid ali, você consegue transformar o seu sinal em zeros e uns e enviar para uma rede, tá? E os computadores modernos, já de 1940 para frente, começaram a utilizar isso. O ENIAC é um exemplo. O ENIAC foi um computador na Filadélfia que ele era tão grande, tão pesado, tão monstro, 40 toneladas, tá? Quando ligava o ENIAC, a piada era que a luz da Filadélfia dava uma baixadinha, tá? Porque era de tanta energia que ele consumia. Cada válvula dessa durava 90 horas, depois elas queimavam, tá? As válvulas eram gigantescas, enormes. Você não podia ficar perto disso que você se queimava, tá? Perto da válvula. Usava 17 mil resistores, 17 mil válvulas, acho, 80 mil resistores. Era uma coisa extraordinária, tá? E 500 operações por segundo, tá? Mas se pensava na época, né? Isso aqui não tem mais como evoluir, porque ele já consome uma energia tão absurda, ele quebra tanto, você precisa de centenas de programadores para conseguir fazer um cálculo, tá? Ele foi responsável por fazer cálculos importantes para o desenvolvimento da bomba termonuclear, tá? Mas esse era o pensamento da época. Não tem como esse negócio evoluir, tá? Nós chegamos no limite, essa tecnologia, ok, funciona, mas ela chegou no limite dela. E aí é um ensino que nós temos que ter dos nossos antepassados, tá? Esses caras não estavam preocupados se isso dava para ser escalado ou não, eles queriam usar a tecnologia, tá? E eles fizeram isso muito bem, e não se preocuparam com isso. E fizeram bem, tá? Porque poucos anos depois veio a descoberta dos transistores, tá? Então, o transistor é um dispositivo que já usa princípios da mecânica quântica e ele permitiu a miniaturização, tá? Dos dispositivos. E miniaturizar é muito bom, porque a ideia é que com a mesma quantidade de energia que você fornece para o dispositivo, ele consiga fazer mais processamento. Então, a ideia é que você miniaturiza o bit, tá? Você aumenta a quantidade, a densidade de bits, ela aumenta, né? Então você aumenta a quantidade de bits no seu dispositivo, você começa a melhorar o seu processamento. A gente vê aqui um gráfico histórico, por exemplo, a lei de Moore, tá? Esse é um gráfico em escala logarítmica. Você tem de 1970, tá? Até 2020, esse número aí foi dobrando o número de bits no seu dispositivo a cada 14, 16 meses, algo assim, tá? Mas se os dispositivos estão dobrando, né, a densidade está dobrando, a quantidade está aumentando, significa que você está reduzindo o seu dispositivo, tá? Mas a gente não pode reduzir para sempre, tá? E nós estamos começando, nós já batemos no nariz, tá? A água está no nariz, porque não tem como diminuir para sempre. Nós já conhecemos as escalas do nosso mundo, a gente sabe onde vai dar isso, tá? Então,
tem aqui um gráfico muito interessante, um visual, que mostra como é que foi essa corrida. É uma coisa alucinante, né? É um crescimento exponencial da lei de Moore. E adivinha? Chegou aqui, ó, 2025, tá? O que vai acontecer? Não dá mais para crescer como nós crescíamos o nosso processamento. Nós precisamos de outras formas, de uma outra engenharia, de uma outra arquitetura computacional para a gente começar a continuar a nossa evolução tecnológica. E talvez, né, pode ser que exista alguém que fale, será que nós precisamos evoluir a tecnologia? Não está bom já? Tenta imaginar a sua vida há 10 anos atrás, tá? Tenta imaginar você segurando um BlackBerry, não ter acesso a um Uber, não consegue acessar, não consegue falar com os amigos sem pagar fortunas no SMS. Quem é mais novo nem sabe o que é isso, tá? Então hoje nós temos GPS na palma da mão. Eu não quero viver num mundo sem GPT. Eu gosto do chat GPT e os amigos dele, tá? Então a gente precisa continuar a nossa evolução. Hoje, quando nós olhamos esse chip, por exemplo, a IBM lançou acho que em 2022, tá? A distância entre os transistores é de 2 nanômetros. Tá? Isso é mais estreito que o fio de DNA humano. Tá? Então, será que ela vai conseguir dividir pela metade isso daí? A resposta é óbvio que não. Nós sabemos que não. Tá? Então, nós precisamos de um novo paradigma. Tá? E aí entra a computação quântica. Ela não é o único paradigma, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela pode ser um desses paradigmas que vai ajudar a gente a encontrar outras respostas para aumentar o nosso poder de processamento e a gente continuar a nossa evolução. Nós, queiramos ou não, somos filhos do silício. Tá? Então, nós estamos almoçando e comendo silício todos os dias nas nossas vidas. Tá? Então, já faz parte da natureza humana o silício. Então, daqui a pouco vai entrar na gente isso. Então, nós não podemos parar. E a computação quântica, antes que alguém se impressione, acho que isso não é tão verdade, tá? É a tecnologia baseada na, na ciência mais avançada que existe na face da Terra, tá? Então nós estamos falando de uma tecnologia baseada em 100 anos de estudos virtuosos, profundos, com as maiores e mais finas previsões que existem, tá? Com as construções mais extraordinárias, responsável, por exemplo, por 1/3 do PIB dos Estados Unidos, PIB de 30 trilhões de dólares, 10 trilhões, estima-se, tá? Que 10 trilhões é quântica. É tomógrafo, é transistor, é computador, é laser, tá? É LED, tá tudo relacionado. 10 trilhões de dólares são 40 ou 400 orçamentos do Bolsa Família, tá? Só de tecnologia. Parafraseando o professor Celso Vilas Boas, a tecnologia, a ciência, tá? É o maior programa social que existe, porque ela gera riqueza, tá? Ela gera possibilidades e futuros para nós. O que a gente repara nos últimos 100 anos, tá? É que a cada 10 anos, mais ou menos, nós tivemos uma revolução nessa ciência. Eu coloquei alguns físicos aqui, não daria para colocar todos, pessoas extraordinárias, tá? Mas eu, em destaque aqui, eu coloco o Heisenberg, em 1925. Há 100 anos atrás, o Heisenberg fez algo extraordinário. Ele pegou 25 anos de prescrições da mecânica quântica, feitos por esses cavalheiros, entre outros, tá? O Niels Bohr também, alguns outros, tá? Sommerfeld. Ele pegou 25 anos de prescrições sobre o comportamento da matéria em situações na qual a energia era muito pequena, tá? Pouquíssima energia, confinada em regiões muito pequenas. Nós víamos que nessa situação a mecânica newtoniana não funcionava, tá? A cinemática newtoniana não funcionava também. Então, nessa situação de pouca energia confinada em regiões muito pequenas, existia prescrições, como o átomo de Bohr, tá? Todo mundo que fez a física, segundo ano de física, tem algum momento vocês vão olhar o átomo de Bohr, tá? Então é uma prescrição, porque ele não explica o que ele está fazendo, ele só está falando, é assim que funciona, tá? O que esse cavalheiro fez, o Heisenberg, foi transformar essas prescrições numa teoria, tá?
Uma teoria que rompeu completamente com a cinemática galileana, ou seja, ideias como posição e velocidades foram completamente substituídas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? O microfone está aberto aí? Perfeito. Então, ideias como posição e velocidade foram completamente substituídas, tá? E nós colocamos no lugar deles operadores, tá? Que trabalham com informação quântica, não é nem mais bit, é informação quântica, tá? Está num regime acima, está no estado quântico, está no espaço de Hilbert, tá? Mas ele manteve alguma coisa, ele manteve a forma. O que eu vou falar não está rigorosamente matemático, não está matematicamente rigoroso, tá? Mas vai funcionar. Ele manteve a forma funcional da teoria de Newton, o F é igual a ma. A forma F igual a ma está preservada na teoria de Heisenberg. Por isso, então, que se chama mecânica quântica, tá? Porque ele mantém pelo menos isso. A forma funcional de F é igual a ma. Agora, a posição, velocidade, momento, isso aí recebe um tratamento completamente diferente, tá? Eu também destaquei aqui, ó, em 27, o Schrödinger, ele tinha uma abordagem ondulatória, e ele mostrou que ela era equivalente à abordagem matricial do Heisenberg. Mas Heisenberg nem sabia o que era matriz, tá? Então, quem conseguiu entender isso foi Jordan, tá? Ou Jordan, como preferem, e o Niels Bohr, tá? Pouco depois, 3 meses depois, eles conseguiram entender que o Heisenberg tinha notado ali eram matrizes, tá? Ele fez isso por uma tecnologia não, um conhecimento da física chamado operadores de Poisson, para quem se interessa. E aqui nós temos o Feynman, né, que eu destaquei ele aqui, em 50 e 81, aqui mais ou menos em 50, ele publicou em 60, né, final de 60, ele publicou uma coleção de livros que todo mundo gosta, que é o Feynman Lectures, tá? Então eu convido os alunos da física a olharem, tá na internet isso, tá? Digitem Feynman Lectures. O terceiro livro é o livro de mecânica quântica, tá? No último capítulo, na última sessão do último tópico, ele comenta sobre as junções Josephson, que eram tecnologias maravilhas, ele fala maravilhas, tá? Da ciência, mas que ele não sabia a aplicação daquilo, mas que era maravilhoso, tá? Para vocês saberem, hoje a IBM utiliza as junções Josephson. Grandes computadores e portas lógicas quânticos utilizam a tecnologia que o Feynman falou em 1960, tá? Em 81, Feynman ele também falou que nós precisaríamos ter dispositivos quânticos para simular a natureza, tá? Para quem ainda não aprofundou nos estudos, vocês vão ver, a hora que vocês estudarem mecânica quântica a nível mais de pós-graduação, vocês vão ver que o que nós fazemos em muitos casos é uma média enorme, tá? Porque não dá nem para computar, as coisas é um volume extraordinário, as coisas são autorreferenciadas, tá? Então a gente faz um monte de média. E na computação e a nível quântico, tá? A natureza ela trabalha com uma complexidade NP em tudo que ela faz. Então, assim, a gente não consegue modelar isso com computadores clássicos, tá? Se você quiser modelar 100 features quânticas, você não tem bits no mundo para fazer. Até tem. Vamos usar todos os computadores do planeta para usar, né? 2 elevado a 100 bits seria. Então, é uma coisa muito grande. O volume é desproporcional. Tá? E se a gente quer modelar a natureza, a gente tem que usar a ferramenta certa. Tá? Então, a natureza ela não é binária, ela é quântica. Então, precisamos usar um computador quântico. Aqui eu também destaquei o John Bell. O John Bell ele desenvolveu uma forma teórica de avaliar se nós poderíamos descartar ou não certas interpretações da física, tá? Assim como as variáveis ocultas. E aqui nós temos o Peter Shor. Esse cara aqui, eu não sei se ele tinha noção do que ele estava fazendo em 94, tá? Mas esse cara vai mudar esse século, tá? Ele fez uma descoberta extraordinária. Ele descobriu uma forma de você encontrar os fatores primos, tá, de números naturais que são produtos de dois primos, que nós utilizamos no RSA, tá, utilizando a transformada quântica de Fourier. E fazendo isso, ele sai de um problema de complexidade exponencial, que é o caso do RSA 2048, e vai para uma complexidade polinomial, ou seja, ele baixou o pH do problema. Agora tá tranquilo. Agora dá para resolver esse problema, pelo menos teoricamente, tá? Então isso vai ter um impacto extraordinário nas nossas vidas, é um novo bug do milênio, tá? Porque os nossos algoritmos de criptografia vão ter que ser trocados por força maior.
até 2030, depois de 2030, a recomendação é que não se use mais o RSA 2048, que garante a criptografia de muitos aplicativos, bancos, tá, internet, handshakes aí, que quando a gente acessa um web server, tá? E em 2035 a recomendação do MIST é que seja proibido, tá? Então as empresas precisam correr com esse ajuste, porque o que está faltando agora é só um computador quântico bom o suficiente, tá? E nós vamos ter isso em pouco tempo, tá? Em 2001, a IBM, junto com a Universidade de Stanford, já criou o primeiro programa, rodou, ela conseguiu encontrar os fatores primos do número 15, tá? Que é 3 e 5. É claro que você não precisa de um canhão para matar essa formiga, mas ela já mostrou que o conceito funcionava, tá? Então as ideias do Peter Shor funcionavam. Então é um efeito de escala, tá? Se a gente tiver computadores melhores, tá? Nós estamos falando aqui de 25 anos atrás. Tá? Agora perceba que eu estou falando que a cada 10 anos tem algo extraordinário, né, acontecendo e o negócio continua, né? Em 2019 o Google lançou um artigo sobre uma possível vantagem quântica que ele teve na resolução de um problema, tá? Então teve um pouco de discussão nesse assunto, não preciso entrar nisso agora. Mas a promessa agora é que em 2030 nós já tenhamos computadores quânticos e eles são tolerantes a falhas, tá? Hoje eles erram demais, depois eu vou falar o que é um computador quântico. Mas o que nós vamos poder fazer com esses computadores? Novos fármacos, por exemplo, tá? Então, a mecânica quântica e a indústria de fármacos, e a indústria da saúde, ela sempre andou muito próxima, tá? Então, imagina o que pode acontecer. Nós temos hoje tomógrafo, nós temos antipartículas, positrons, usando no exame PET scan, tá? Então, é quase impossível saber o que pode sair daí. Perfeito? E nós também vamos ter uma internet quântica, tá? Para se conectar a cidades e países. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. E sensores quânticos eu vou comentar com vocês depois, tá? Em 2040 a promessa é que nós já tenhamos milhões de qubits lógicos e nós vamos poder simular proteínas, organismos, tá? Simular, por exemplo, a resposta de um tratamento, tá? De uma quimioterapia. Então, isso pode ser, de repente, a cura de muitas pessoas. Tá? Certamente, já começou com os sensores quânticos atuais, nós já temos máquinas de ressonância magnética com qualidades absurdas, tá? Então tudo isso vai refletir na nossa vida, vai moldar a nossa sociedade, porque a tecnologia ela faz isso, ela molda a sociedade, tá? Na parte de criptografia nós vamos ter internet quântica global, tá? E nós vamos segurança quântica vai ser absoluta, tá? Segurança quântica, tá? O usuário sempre é um problema. O único problema da segurança é o usuário, né? O resto funciona, mas aqui a segurança quântica ela realmente ela usa princípios quânticos de entrelaçamento. E os sensores quânticos vai ser uma promessa. Esse negócio vai ser extraordinário, tá? Isso vai estar na nossa vida, assim como todo mundo hoje todo mundo anda com um giroscópio no bolso, tá? Isso não existia, ninguém podia imaginar isso. Eu lembro quando eu peguei um giroscópio de brinquedo em 2023, em 2003, estava na escola, tá? O giroscópio girava na minha mão assim, hoje eu ando com um giroscópio no celular, tá? Então, essas coisas acontecem. Então, nós vamos ter sensores quânticos só que agora não em dispositivos, vai ser em nós mesmos, tá? Então isso é uma coisa extraordinária. E por conta desse ano de 1925, a ONU ela elegeu esse ano de 2025 como o ano internacional das tecnologias quânticas, tá? Então é por isso que vocês vão ver cada vez mais eventos acontecendo e quântico para cima e quântico para baixo. Mas aí agora a pergunta, voltamos à pergunta anterior. A lei de Moore vai morrer? Tá? E quando você estuda física quântica, você aprende, tá, que é impossível confinar elétrons. Tá? Então essa computação baseada em silício e elétrons, tá? Para você reduzir, você tem que começar a confinar elétrons. Não tem como confinar elétrons, tá? Pelo princípio de incerteza de Heisenberg. Se você confina eles, eles ganham uma energia extraordinária, tá? Você perde completamente a gestão deles, tá? E também tem outras forças que surgem aí no campo de princípios de exclusão, tá? Então, assim, não tem mais como a gente avançar, tá? A nossa única alternativa, então, é um computador quântico, tá? Para a gente, hoje, a gente ter
Desculpe, talvez eu fui muito agressivo. Não é a nossa única alternativa. É uma das mais promissoras, tá? Tem várias alternativas. A gente pode começar a colocar chips um em cima do outro, mas aí tem problema de superaquecimento. Podemos aumentar o tamanho desses chips, podemos usar GPUs, nós temos que mudar alguma coisa, tá? Mas é um bom momento para trabalhar com a computação quântica, porque nós temos tecnologia para isso, e a computação quântica ela faz algo extraordinário que nenhum outro computador quântico, nenhum outro computador faz, tá? Mas primeiro de tudo, a gente fala de computador quântico, mas o que é um computador quântico? Eis aqui o dispositivo quântico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tá? Então, fica lá no Rio de Janeiro, eles estão construindo, eles receberam um orçamento bacana para trabalhar nisso e merecido, tá? Porque eles são muito competentes. E o computador quântico é uma máquina de interferências. Interferência do quê? De estados quânticos. Então, para quem se não está lembrado do que é interferência, quando você emite, por exemplo, uma onda, tá? E ela passa por um anteparo, você começa a ver um padrão aqui, ó, da própria onda interferindo com ela mesma, tá? Então, quando ela bate no anteparo, isso aqui é um padrão de interferência aqui embaixo. Ó, olha os padrões de interferência. Aqui são interferências construtivas, tá? Então, a ideia é que o computador quântico ele faz interferência de estados quânticos, tá? Esses estados quânticos, por exemplo, na IBM, são dispositivos macroscópicos, tá? Mesoscópicos, tá? Que são os transmons. Transmons são dispositivos que é como se fossem átomos artificiais, tá? Eles têm níveis energéticos discretizados, tá? E eles trabalham na superfluidez. Na superfluidez, os elétrons, eles se comportam como bósons, tá? Então você tem o fenômeno ali, uma corrente, tá? Muito sensível e você consegue fazer a mecânica quântica macroscópica, eu diria. Então você está nesse limite, nesse limiar entre o microscópico e o macroscópico. Então você consegue gerenciar esses dispositivos que estão a baixa temperatura. E bom, se ele é uma máquina de interferência, ótimo. E o que uma máquina de interferência consegue fazer para a nossa vida? Ele reduz complexidade computacional. Tá? Então, se você tem um problema que ele escala de forma muito agressiva, tá? Como por exemplo matrizes, produto de matrizes, o número de operações escala de forma extraordinária, tá? É exponencial quando você vai fazer produto de matrizes, tá? Ele consegue fazer para alguns problemas essa essa redução. E aí ele joga o problema que tem uma complexidade enorme para uma complexidade mais palatável que nós possamos resolver. No fundo, eu estou sendo um pouco mentiroso aqui, porque nós temos um único algoritmo que faz isso, tá? Que é o algoritmo de Shor, que pega um problema de complexidade exponencial e joga para polinomial, tá? Mas, se o Shor faz isso, a gente acredita que dá para fazer com outros problemas. Tem outras reduções de complexidade, acelerações quânticas, que já são vantajosas, já é legal. Nada parecido com o Shor ainda, tá? Mas é porque o Shor é um caso muito especial, ele é muito analítico, ele trabalha com transformadas quânticas de Fourier, ele é totalmente analítico, tá? Quando a gente tiver um computador realmente, de fato, nas mãos, nós vamos descobrir heurísticas por estar trabalhando com esse computador. E certamente haverão outros problemas que nós vamos conseguir uma redução tão extraordinária quanto, tá? E aí, quais são as potenciais aplicações, por exemplo, dessa tecnologia? Uma delas é na química. Opa, deixa eu voltar. Então, uma potencial aplicação é você modelar reações químicas. Por exemplo, a fixação do nitrogênio, tá? Na amônia, nitrogenase. Hoje nós consumimos 4% da energia global para fazer a nitrogenase, tá? E isso é utilizado para a gente plantar, para a gente produzir o nosso alimento. E você tem no seu quintal uma bactéria ali que consegue fazer a nitrogenase a custo quase zero, tá? Então nós podemos resolver o problema de produção de alimentos, tá? Se a gente tiver um processo de nitrogenase mais inteligente, mas para isso nós temos que saber modelar a natureza. E a natureza é quântica, não é binária. Então não adianta. A gente pode colocar todos os computadores do mundo a serviço disso, nós não vamos resolver esse problema, tá? Esse problema vai ser um problema solucionado, possivelmente, pela computação quântica. É o Quantum for Chemistry, que o meu amigo da Microsoft, o Cambiuti, ele sempre fala. Uma outra coisa que eu não falei, os computadores quânticos são muito sensíveis, tá?
E tudo que é muito sensível pode virar sensor. Então está surgindo uma área de sensoriamento quânticos. Isso aqui são imagens, ghost images, imagens fantasmas, tá? Então é como se eu enviasse um fóton para um lugar e eu enxergasse o que ele está enxergando. Tá? Isso já é feito em laboratório. Essas tecnologias estão todas sendo inspiradas, estão surgindo por conta dos computadores quânticos, que o sensor ele é muito sensível, o qubit é muito sensível. Você não pode fazer nada, que ele perde, ele entra numa decoerência, tá? A decoerência é você perde aqueles estados que estão fora da diagonal principal, na matriz de densidade. Você também está fazendo a comunicação quântica, tá? Então você pega fótons, pares de fótons emaranhados, tá? Então você manda para o ponto A e para o ponto B, para Alice e para o Bob, fótons emaranhados, e aí se a Alice faz uma medição, o spin está para cima, dependendo do entrelaçamento que você tem, o spin do Bob está para baixo, ou ele pode estar os dois para cima, tá? Se os dois estiverem para cima, se for esse tipo de base que você colocou o seu entrelaçamento, você cria uma chave criptográfica, que só eles têm. A chave não existe antes da medição. Então você pode ter uma chave criptográfica one-time pad, que é o sonho da criptografia. Toda nova comunicação gerando uma nova chave, tá? Então isso já está sendo feito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O Senai Cimatec está trabalhando muito com isso e recebeu 60 milhões de reais, que ainda é pouco, tá? Mas já é um bom começo, do MCTI. Então está desenvolvendo essa tecnologia em Salvador, na Bahia, tá? Além disso, a computação quântica, e que é mais minha parte agora, para Finance, eu vou dar um exemplo de otimização quântica, como que funciona isso. Então, nós já temos algoritmos que já estão sendo construídos em computação clássica, tá? Mas inspirados na computação quântica já estão sendo mais eficientes. Ainda é uma eficiência baixa, tá? Ela é mais eficiente, mas não é tão, tá? Mas já é algo interessante. Esses algoritmos, eles são desenhados para rodar em computador quântico, mas não estão rodando ainda porque não precisa, nós estamos no momento de desenvolvimento da tecnologia, mas o simples fato de existir o computador quântico já está mudando a nossa forma de pensar e nós estamos desenvolvendo algoritmos inspirados em computação quântica. Então, como é que funciona, tá? Então, por exemplo, suponho que eu quero resolver a ideia toda, a beleza, tá? Todo o charme da computação quântica é você encontrar isomorfismos, tá? Então, por exemplo, eu posso descrever o meu problema de custo, tá? Encontrar um isomorfismo com uma superfície energética, tá? Na qual o meu custo mínimo está relacionado com o mínimo dessa superfície. É claro que eu coloquei uma superfície bonitinha aqui para não ficar feio, tá? Então, como é que eu resolvo isso? Como é que o computador quântico resolve? Ele encontra esse mínimo. Então, você, por exemplo, tem 4 bits, qubits, tá? Qubit é a unidade básica da computação quântica. E essa aqui é a minha paisagem energética. O primeiro passo que um algoritmo quântico faz de otimização é a sobreposição quântica, tá? Então, ele pega esses bits, ele abre o caráter quântico. Então, esses bits é como se eles duplicassem, tá? Eles estão entre 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, você duplicou o número de qubits, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você está entrelaçado, você está em sobreposição, você cria, tá, o entrelaçamento dos qubits. A partir de agora, esses qubits estão conectados de uma forma tão profunda, tá, que não existe uma descrição clássica, tá? Seria um exercício de retórica tentar descrever isso com palavras, porque não existe. É a maior correlação que existe na natureza, e essa correlação permite você trocar informações de padrões, ela captura padrões na sua base de dados. Tá? Então isso é muito utilizado no Quantum Machine Learning. Ela encontra essas correlações entre os dados. Cada qubit tem informação da coordenada do outro qubit que está entrelaçado. Tá? Depois que você entrelaçou, o próximo passo é você criar um algoritmo que cria um padrão de interferência. Esse padrão de interferência é criado de forma com que a minha resposta que eu estou buscando tenha uma interferência construtiva. E as respostas que eu não me interessam têm uma interferência destrutiva. De forma que toda vez que eu rodar esse algoritmo, tá? Eu vou criando uma estatística, e no final deles eu vou ter uma delta, uma estatística centrada na resposta certa. A resposta certa é aquela ali, porque ela tem 99% de chance de ser a resposta certa. Eu rodei esse algoritmo 1000 vezes, tá? Então, isso já é algo extraordinário. Então, você
coloca esses qubits, bota eles para interagir, tá? Para interferir, e você cria um mapa, tá? Um mapa de interferência. Então ele está dizendo que é o seguinte, ó, aqui provavelmente a resposta certa está aqui, ó, o mínimo da superfície, porque aqui tem maior chance. Mas não é só isso, tá? O computador quântico, ele tem várias plataformas diferentes, tá? Tem plataformas que inclusive fazem uso do efeito de tunelamento. Tunelamento, ele pode ser muito útil para o mundo real, tá? Uma superfície de energética no mundo real, ela é algo muito pior que isso aqui, tá? Então você corre o risco, numa situação como essa, de você ficar parado no mínimo local, tá? Então o efeito de tunelamento quântico, ele permite você pegar o seu qubit, tá? E buscar o mínimo global, tá? Ou pelo menos um mínimo aceitável no tempo que você está rodando o algoritmo. Existem vários trade-offs, tá? Na computação quântica. Por exemplo, para computadores adiabáticos, a precisão ela é proporcional ao tempo, tá? Então, se você tem um tempo infinito, a precisão vai ser extraordinária. Você não quer um tempo infinito, tá? Tudo que eu falei aqui, entrelaçamento, sobreposição, interferência, parece muito teórico, tá? Mas quando você vai para o computador quântico da IBM, esse aqui é um circuitinho, para quem não teve contato, drag and drop, tá? Duas Hadamard com uma porta CNOT. Você está criando aqui uma base de Bell, tá? Então, a Hadamard é sobreposição. A CNOT aqui conecta o qubit 0 com 1, já está entrelaçado. E essa última Hadamard cria uma interferência. Ela muda o sinal do estado quântico. Tá? Então ele gera um código em Python para você também. Então tudo que eu falei ali parece muito louco, mas tá aqui, ó, tudo. Sobreposição, entrelaçamento e interferência. Só não coloquei só não coloquei ali o efeito de tunelamento porque a plataforma da IBM ela é de circuitos, tá? Então não é igual a plataforma de recozimento da D-Wave, por exemplo. E aí nas aplicações das indústrias, tá? Tem muitas, mas eu vou dizer algumas, tá? Então a ExxonMobil, ela tá tentando usar o computador quântico para saber a melhor forma de você colocar os pallets não, os containers no navio, a distribuição de pesos, tá? No navio, containers, onde eu vou colocar cada um, tá? Qual é a melhor forma? Como que eu consigo carregar mais material, suportando as rigidez dos materiais, não alterando o equilíbrio do navio, tá? Que ele possa consumir menos energia. Então esse é um problema extraordinariamente complexo, tá? Mas que você consegue mapear numa Hamiltoniana, tá? Então isso é a beleza. Tem a pesquisa de base, tá? Eu, por exemplo, pesquisa de base, leia-se aqui, desenvolvimento de novos ímãs, tá? Por exemplo, usando a computação quântica, a otimização, a quantum machine learning, para desenvolver novos materiais que vão certamente virar novos ímãs, tá? Mais agressivos. Eu estou fazendo isso no ITA, tá? Então, eu estou usando a computação quântica para fazer pesquisa de fundamentos da física, tá? Então, é uma aplicação, tá certo? A indústria de OLEDs também. Então, a indústria de materiais vai ser muito beneficiada pela computação quântica. Isso nós não temos nenhuma dúvida, tá? Então, coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje. Materiais que são impensáveis vão fazer parte das nossas vidas. E as pessoas me perguntam que tipo de material. É muito. Tem exercícios que não são evoluções, são revoluções. Tá? Então, pensar na revolução é uma coisa difícil, tá? Então, claro, sempre vai encontrar um especialista que pode dizer algo para você sobre isso, mas pensa que houve um momento na humanidade que a gente não tinha plástico, tá? Houve um momento que a gente não tinha silício, houve um momento que nós não tínhamos cerâmica, tá? Então, novos materiais é liberdade, é evolução da nossa própria natureza, tá? Mas nem tudo são flores, tá? Porque essa é uma tecnologia que ela pode trazer ganhos em todas as áreas, mas também ela é ofensora, tá? Ela é ofensora para os sistemas de criptografia
e também ela pode desenvolver novas tecnologias que podem ser aplicadas, tá? Na guerra, tá? Então, é importante a área de estratégia de defesa olhar isso. E o Brasil, esse ano, em fevereiro de 2025, teve lá uma portaria no Diário Oficial da União, que ele divulgou as tecnologias críticas para a defesa nacional. Então, tem aqui, ó, quântica, comunica... comunicações quânticas seguras e sensores quânticos. Isso porque isso aqui, comunicação quântica segura e sensores quânticos, já é para agora, tá? Não é para daqui 5 anos. Daqui 5 anos vai ter a computação quântica realmente entrando agressivamente nas nossas vidas, tá? Sem pedir licença. Mas isso aqui é para agora, tá? Então, nós termos uma internet quântica para ter uma comunicação quântica segura é fundamental para segredos de embaixadas, segredos industriais, segredos militares, tá? E os sensores quânticos, eles estão fazendo coisas extraordinárias, tá? Então, eles são muito mais sensíveis, tá? Então, você pode ter um gravímetro num satélite, tá? E ele pode medir a gravidade com tanta sensibilidade e pode ser que ele encontre um submarino nuclear simplesmente por uma variação minúscula do campo gravitacional. Se isso acontecer, ele vai transformar o oceano transparente, vai deixar o oceano transparente. Eu não estou sendo exagerado aqui, tá? Essas são palavras que eu colhi dentro do ITA, tá? De oficiais da Marinha. Tá? Então, existe a possibilidade disso acontecer. E toda nação que valoriza o que tem que valorizar a defesa. Tá? Então, hoje nós temos, por exemplo, a Amazônia Azul, que é uma área territorial aqui, que acompanha o nosso litoral, que o que nós temos aqui é simplesmente uma poupança para as próximas gerações. Comida, nós temos energia nessa região, nós temos gases importantes, nós temos petróleo, tá? Nós temos também a elevação do Rio Grande, tá? Que está a 1.300 quilômetros de Porto Alegre. Essa é uma região que foi descoberta com tecnologias muito mais simples, mas ela é riquíssima em metais terras raras, tá? Os Estados Unidos está louco por terras raras, tá? A China está louca por terras raras. Todo mundo quer terras raras para fazer iPhone, para fazer tecnologias novas, tá? Só que como é que a gente defende essa área aqui? A gente conquistou na ONU essas regiões aqui, ó. A gente tem que mostrar que tem brasileiro que vive aqui, que isso aqui é nosso, tá? Como é que a gente monitora isso? Precisamos de tecnologias quânticas. Precisamos de submarino quântico, tá? Submarino nuclear, com sistema de navegação quântica, tá? Precisamos ter links satelitais quânticos para comunicar a Força Aérea com a Marinha. Precisamos de comunicação segura, tá? Para a gente não depender mais de satélites estrangeiros para se comunicar, tá? Então, a gente tem que valorizar a defesa, a indústria da defesa, tá? Porque nós temos o que valorizar no nosso território. Isso é uma coisa que me deixa impressionado no Brasil, tá? Que a indústria da defesa, ela utiliza o que ela utiliza de empresa estrangeira é absurdo, tá? O que eu vejo de empresa estrangeira fornecendo tecnologia para aeronáutica, para o exército, eu falo, como? Como? Não poderia. Tecnologias sensíveis deveriam ser empresas brasileiras, tá? Então, essa é uma coisa muito. Parece que é besteira, tá? Mas, enfim. A vantagem do Brasil é que ele não tem problema, tá? Problemas de fronteira. Não dá para dizer que nós temos problema na fronteira aqui do nosso país. Tá? Então, é um país relativamente calmo, num continente que é meio apagado do mundo, tá? Mas que, de repente, né? As coisas estão mudando tão rápido, as atenções podem voltar para esse continente. Isso é uma coisa muito séria, tá? A gente teve um colóquio de tecnologias lá no Senai Cimatec, então tem aqui o professor Edson Maldonado do ITA, então ele apresenta ali alguns dados que os Estados Unidos hoje ele impõe controles de exportação para essas tecnologias para os países, para os Estados Unidos e para os países membros, tá, das alianças dos Estados Unidos. A gente não consegue comprar essas tecnologias quânticas, tá? Então eles controlam exportação, trânsito, corretagem e assistência técnica. Para quem quiser saber que documentos são esses, procura aqui, ó, o 5A002.C, tá? Então, por exemplo, essa tecnologia de distribuição de chaves quânticas é uma coisa que nós não conseguimos comprar lá fora, por isso nós temos que desenvolver aqui. Ninguém quer vender para o Brasil,
tá? Porque você não está alinhado aos objetivos das nações mais desenvolvidas. Então, é impossível. Você não consegue comprar nada, tá? Então, a recomendação, inclusive, que os países desenvolvidos têm para nós é que nós não estudemos esse assunto, tá? Que a gente só use o que já tem criptografia pós-quântica, então desista da QKD, da criptografia quântica em si, usa pós-quântica e tá tudo certo. Eles desincentivam a gente. Veja, eu não, de nenhuma forma estou querendo trazer aqui um espírito para ser contra as grandes nações, os Estados Unidos, a Europa. Não, não, eles estão defendendo o que é deles, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer aqui é também defender o que é nosso. Então, vamos desenvolver isso aqui, tá? Porque se a gente não desenvolver logo, nós não vamos só ser desincentivados, nós vamos ser proibidos, tá? Isso acontece. O brasileiro inventou o avião e nós não podemos estudar turbinas no Brasil. Não podemos estudar, tá? Quanto mais desenvolver. Se quiser, podemos, mas deixamos de vender os nossos aviões da Embraer na Europa e nos Estados Unidos. Então, turbina é deles, tá? Então, vai ser assim. Se a gente não desenvolver logo essa tecnologia, nós vamos ter que comprar deles, nós vamos ser desincentivados, depois proibidos de estudar por algum acordo que nós vamos ter que assinar se a gente quiser continuar vendendo soja. O mundo é assim. Esse aqui é no mesmo evento, professor Dr. Ivan Oliveira, do CBPF, que está relacionado junto, né, com o laboratório de dispositivos quânticos. Ele mostra lá que eles estavam precisando comprar um dispositivo chamado JPA, tá, que você usa para fazer o controle do qubit no seu chip, e os caras lá falam, sorry, eu não posso vender para o Brasil, tá? Então tem restrições e é isso daí. Então você não consegue comprar o dispositivo. Eles não vendem para o Brasil, tá? Eu não sei o alinhamento que existe por trás disso, mas esse é o fato. Então, nós não conseguimos comprar essas tecnologias. E nenhum desses países que desenvolve isso faz tudo sozinho, tá? Eles estão todos conectados, tá? Então, eles compram um dos outros, porque tem coisas que não dá para desenvolver. A Europa é muito boa em criogenia, então a Dinamarca é boa em criogenia. Então, eles desenvolvem criogenia, tecnologias para isso, e o mundo, os Estados Unidos, eles vendem entre eles. Nós não conseguimos comprar, tá? Então, é muito sensível a nossa situação. Ainda mais no ano passado, tá? Houve ali uma portaria em agosto, aprovada pelo Departamento de Comércio, que incluiu, a qualidade acho que está um pouco ruim aqui, mas eu posso mandar para vocês, tá? O Escritório de Indústria e Segurança, ela colocou as tecnologias quânticas como uma tecnologia que não deve ser comercializada, tá? Então essas tecnologias de computação quântica e semicondutores não pode ser mais comercializada. Além também de recomendações explícitas aqui nesse documento para os Estados Unidos desenvolver uma forma de contrair essas tecnologias, os insumos, garantir os insumos para o desenvolvimento dessa tecnologia, mas proibindo que essas tecnologias sejam vendidas. Ou seja, eles vão comprar da gente, óbvio, tá? Garantir isso, mas a gente não vai conseguir comprar deles a tecnologia. Novamente, eu não estou querendo criar um sentimento anti-Estados Unidos. Não é, o mundo é assim. Tá? Então, o que nós temos que fazer é desenvolver a nossa indústria aqui e fortalecer os vínculos que existem para que a gente tenha essa tecnologia também. E um passo para fazer isso, tá? É o que a PUC Minas está fazendo. Então nós precisamos divulgar isso que está acontecendo, tá? Essa tecnologia que está nascendo, que certamente vai moldar esse século, tá? E que as pessoas precisam ter conhecimento. E eu estou fazendo a minha parte, tá? Eu coloquei aqui algumas participações, tá? Que eu fiz nos últimos meses, teve muito mais, tá? Eu estou usando algumas aqui que estavam fáceis de pegar, tá? Então, ó, esse aqui inclusive foi do CBPF, bacana pra caramba. Nesse vídeo aqui eu explico exatamente o que está acontecendo nessa questão dos Estados Unidos. É um vídeo que na época teve 71 mil visualizações, tá? Então, assim, as pessoas estão conhecendo. E esse é um papel que eu assumi, tá? De divulgar esse conhecimento nas redes sociais. Eu acho importante, nós não podemos relaxar esse assunto, tem que bater nessa tecla sempre. E quem quiser entrar em contato comigo, eu deixo aqui as minhas conexões, tá? No Venturos eu deixo mais para assuntos de negócios. E o meu e-mail aqui do ITA, para quem quiser mandar uma nova teoria da relatividade, eu recebo toda semana umas 3, 4, pode mandar para mim,
vai ser um prazer. Eu também vou deixar o meu arroba aqui nas redes sociais. No mais, eu gostaria muito de agradecer a PUC Minas, tá? Eu não sei se vocês vão abrir para perguntas e respostas, mas eu vou estar disponível. E não sei se alguém acredita em Deus ou não, mas no fim das dúvidas, Deus abençoe a PUC Minas, cara. É isso aí, pessoal. Obrigado. Ô Luiz, agradeço muito aí pela sua apresentação, né? Acho que o pessoal gostou bastante, fomos recebendo aí, né, alguns feedbacks, pessoal mandando aqui no WhatsApp, em vários grupos, então realmente é uma apresentação muito boa. A gente vai abrir sim para perguntas, a gente reserva aqui alguns minutos. Pelo cronograma padrão, geralmente é 1 hora, mas eu acho que vale a pena a gente passar um pouco, né? Mas mais uma vez, obrigado aí. Eu vou começar com uma pergunta aqui, e aí depois eu abro para o pessoal, às vezes alguém pode acabar indo nessa linha, né? Mas antes dessa pergunta, só trazer uma informação, até para poder contextualizar a pergunta. A gente hoje na PUC tem um grupo chamado Quantum, que é um grupo de estudos, e a gente quer dar um passo para pesquisa daqui a pouco. A gente Olha que começou aí legal. alguns semestres trabalhando com estudos, a professora Joyce e eu, a gente faz encontros regulares com os alunos. Semestre que vem a gente vai ter um curso só de mecânica quântica, que a gente entendeu que o buraco é mais embaixo, né? Não é só É verdade. chegar programando. E a minha pergunta ela vem um pouco nessa direção quando você fala sobre abstração. Você falou no Uhum. momento sua apresentação. O pessoal da computação, né, eles tendem a trabalhar muito com abstração, né? Então tá lá trabalhando com orientação a objeto, cria uma classe cachorro, uma gato, mas não sabe que a implementação ela é física, não tem nada a ver com isso, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que a construção dos algoritmos hoje ela não tem muita abstração, né? A coisa ela é muito ligada ao fenômeno físico e isso às vezes traz uma dificuldade, porque abstrair é facilitar, né? Você Uhum. enxerga que as plataformas no futuro, a forma de construir os algoritmos talvez fique mais fácil para quem Essa não é pergunta é físico, por ótima. exemplo. Essa pergunta é ótima, mas antes de responder ela, eu quero aproveitar. Nós estamos aqui na audiência com o professor Anderson, tá? Ele é aqui do, eu acabei de ver, trabalha no Venturos, nós trabalhamos juntos. É uma honra trabalhar com o professor Anderson, que ele é professor do IME, tá? Ele trabalha na parte de cibersegurança, tá? Cuida da parte de criptografia pós-quântica. Então, se alguém tiver uma dúvida, nós temos um especialista no Brasil aqui. Faça uma pergunta que ele entra aqui e responde. É uma chance extraordinária, essa é a área dele. Agora, voltando aqui para a sua pergunta, sim, a abstração é um problema muito grande hoje. Tá? Nós estamos trabalhando com abstração baixíssima, nós estamos trabalhando no próprio qubit. Tá? Isso vai mudar, porém, no momento, ninguém está investindo muito, nenhuma empresa muito grande está investindo na abstração, porque as plataformas da computação quântica elas estão sendo formadas ainda. A gente não sabe o que vai ser a plataforma vencedora. Se vai ser átomos neutros, se vai ser portas lógicas, se vai ser adiabática, a gente não sabe. Então, assim, ninguém quer apostar muito na abstração. Porém, é um grande momento para startups saírem na frente. Porque a startup pode correr risco, tá? Então, os amigos computeiros, é uma grande, assim, é uma extraordinária ideia você começar a desenvolver o novo Windows, tá? Da computação quântica, até para os computadores da IBM. Imagina só você, eu não tenho conhecimento para isso, tá? Mas os colegas da computação, imagina vocês desenvolverem uma aplicação de abstração tão bacana que uma IBM compra, tá? Então, no mercado brasileiro é maravilhoso, porque, veja, mal inglês a gente fala aqui no Brasil. Então, se você tiver uma abstração, você pode popularizar isso no país, ser um case, tá? Isso, por exemplo, para a IBM ou até para a Microsoft, que tem o Azure Quantum, só que também é uma programação zero, de zero abstração. Tá? Então é um convite aí aos nossos participantes para olharem com carinho essa oportunidade de startup aqui no Brasil, por que não? Oh, legal, esclarecido. Pessoal, a gente abre para perguntas. Eu vou pegar uma pergunta que está aqui no chat, mas quem quiser pode até abrir o microfone para poder perguntar. É o Arley Duque, meu amigo aí, perguntando quando teremos aplicações voltadas a negócios sendo usadas em quantidade, imagino que seja de forma mais escalável, né? Então, já está acontecendo isso, os primeiros passos, tá? Nós mesmo no Venturos já estamos trabalhando nesse assunto. Na parte de finanças tem bastante coisa bacana. Eu vou apresentar agora em João Pessoa, na terça-feira, uma aplicação da tecnologia de Black and Scholes, do precificação de Black and Scholes, tá? Usando o computador quântico, na verdade, usando o teorema de Feynman-Crack, que é muito legal, tá?
Mas também otimização de portfólio, tá? Uma aplicação imediata da computação quântica. Você tem um portfólio de investimento, qual que é o portfólio que maximiza o meu retorno, deixando o meu risco cada vez mais baixo? Isso é um problema que você resolve num computador normal hoje, mas se você tiver 100 ativos, tá? Se você quiser colocar, eu tenho ativos com diferentes graus de liquidez, tá? E eu tenho um fundo que eu preciso garantir liquidez para pagar os cotistas, tá? Com vários papéis diferentes. Isso é impossível de resolver no computador hoje, tá? Você chega, você faz heurísticas, tá? Então a área financeira é uma área muito bacana, e a área de otimização, tá? O Einstein, por exemplo, está investindo bastante na parte de quantum machine learning para exames, tá? Então você pegar o machine learning para tratar imagens, tá? Então reconhecer ali que aquilo ali não é um cálcio, é o início, por exemplo, de um tumor que pode ser tratado se você começar cedo o tratamento. Então, o Einstein está investindo muito nisso. O professor Fanchini, Felipe Fanchini, da Unesp, está dentro dessa iniciativa muito bonita, tá? Então, a área de negócios já começou, a corrida já começou, tá? E quem não entrar agora vai perder muito, porque já está atrasado. Tá? Então tem que entrar logo na área de negócios. Já começou. Ótima resposta. Daniel Marcos levantou a mão aí. Pode falar, Daniel. Seu microfone está desligado, Daniel. Verdade, agora foi. Primeiro, parabéns aí ao professor Luiz, né, pela excelente palestra. Eu sou o Daniel Marcos, a gente mantém um canal no Telegram de divulgação científica, né, que é o Computação Quântica Brasil. E uma das perguntas que a gente mais recebe lá, professor, é sobre qualificação, né, sobre ensino, pós-graduação. Gostaria de saber o que o senhor vê aí para frente, né, das nossas universidades, cursos. A gente tem o Senai Cimatec, que tem sido muito importante, né, também a Estecamp da Unicamp, mas o que mais que a gente pode pensar aí para frente que vai acontecer e novidades que nós vamos ter? Obrigado. Agradeço a pergunta, ela é extremamente importante. Eu vou compartilhar com vocês uma trilha de tecnologia. Deixa eu achar aqui uma trilha da TIC Trilhas em computação quântica. Deixa eu ver se o Venturos está envolvido. Eu devia ter deixado separado isso, tá? Bom, eu vou depois enviar para vocês, tá? O Anderson pode compartilhar depois. Tem o TIC Trilha do Venturos, tá? De computação quântica, acho que é uma trilha interessante para vocês aprenderem. Também tem certificados da IBM, que é o certificado do Qiskit, tá? E a nível de pós-graduação, é uma boa iniciativa, tá? O Senai já está fazendo a sua pós-graduação. Eu apostaria bastante, tá? Se alguém está terminando um curso de exatas, eu consideraria muito uma pós-graduação que esteja relacionada com computação quântica. Eu não sei se existe uma ainda chamada de computação quântica, mas deve ter alguma de tecnologias emergentes. Ó, o Anderson fez a gentileza de mandar para mim aqui, ó, o link do TIC Trilhas. Obrigado, Anderson. Obrigado. Ele está assistindo aqui, ó. Eu vou copiar para vocês. Isso aqui é uma trilha gratuita, tá? Então vocês podem utilizar. Quem fez essa trilha foi o Eri, que é funcionário, nosso colaborador, pesquisador do Venturos, um cara extraordinário. Então, esse aqui já é um primeiro passo para vocês terem contato com a computação quântica. Tá? Então, eu diria TIC Trilhas, Qiskit da IBM, uma pós-graduação que esteja relacionada. Agora, eu não tenho conhecimento que exista uma pós-graduação 100% de computação quântica. Tá? Mas alguma coisa com o pezinho lá dentro você vai encontrar. Vão aparecer algumas. Tá? Eu acho que a Samurai do Itaú está trabalhando junto com a FIAP, acho, não sei. Vai sair alguma coisa em computação quântica de pós-graduação, eu acho extremamente válido, tá? Hoje é um diferencial muito grande. Eu entrei nessa área em 2023, eu comecei a pôr a mão em 2022, vai. Tirei meu certificado em agosto, em outubro eu estava dando aula no MBA da FGV. Então, assim, é um diferencial muito grande, tá? Então, eu recomendo muito. Para quem está querendo fazer uma carreira na área, é um diferencial muito grande. Poucas pessoas têm. Obrigado pela pergunta, viu? Só uma observação, a gente já está lançando em termos de graduação, né, reformando as grades curriculares na PUC Minas para 2026 e a Joyce e eu já estamos estabelecendo aí uma disciplina, né, nos cursos de engenharia de computação, física. Maravilhoso isso. Pós-graduação é o próximo passo, viu, Luiz?
Perfeito, Bacana. isso é ótimo. Fico muito feliz que vocês estão fazendo essa iniciativa. Inclusive, aos professores de física que estiverem assistindo aqui ou futuramente, deem uma olhadinha, tá, no Qiskit. Para um aluno de física, a hora que ele põe a mão naquilo, de física quântica, coisas que para mim foram tão difíceis de serem compreendidas, tá? Quando você faz o negócio, a coisa está de pé, você pega na mão, você entende de uma maneira extraordinária. E, por exemplo, o emaranhamento quântico era uma coisa que eu entendia na teoria, mas construir o emaranhamento quântico essa porta condicional que você põe no circuito quântico é uma coisa que é libertador esse conhecimento, tá? Então, recomendo que os professores de física coloquem a mão no computador quântico para ensinar física quântica, tá? É uma ferramenta extraordinária. Beleza. Pessoal, pelo tempo aqui, a gente já vai caminhando para o final, mas tem uma pergunta, aí a gente responde, que é do Michael, né? Não sei se está vendo aí no chat, Luiz. Você tem acesso ao chat? Senão eu leio aqui. Qual que é a pergunta aqui? Peraí. É até pouco tempo, né? Ele fala o seguinte: até pouco tempo eu ouvia falar que não havia uma lógica formal que funcionasse nesses computadores quânticos para a criação de algoritmos mais complexos. Como anda essa questão? Eu não sei o que você ouviu, tá? Mas existe sim uma lógica, é a lógica da mecânica quântica. Tá? Ela não é uma lógica booleana, ela é uma lógica que foi formatada por von Neumann. Tá? Em 1940 e 50, ele formatou, um pouco antes de 30, 40, ele fez essa lógica da mecânica quântica. Ela é completamente diferente da lógica booleana. Na lógica booleana tem verdade e falso. Na mecânica quântica tem a raiz quadrada da verdade, a raiz quadrada do falso. Tá? Então, ela também não é uma lógica paraconsciente, tá? Ela é um outro tipo de lógica, é uma lógica da mecânica quântica. Agora, talvez o que a pergunta dele esteja, talvez o que ele tenha ouvido dizer é que realmente existe uma dificuldade para montar algoritmos complexos, porque a gente tem que pensar de uma forma completamente diferente. Porém, se a gente começa a pensar de uma forma completamente diferente, isso traz uma habilidade nova para nossa mente. Tá? Então, se a gente consegue incorporar essa nova habilidade, a gente começa a pensar em coisas completamente novas e que podem resolver problemas incríveis e que pode ser lucrativo para a sociedade e para você como ser humano. Legal. Luiz, quero agradecer. Não sei se a Joyce também tem algumas palavras para dizer, mas agradecer imensamente aí por essa palestra, né, que você ministrou aqui para a gente, por essa live. Acho que o pessoal gostou bastante. E a gente convida o pessoal, né, nas suas palavras, a buscarem mais conhecimento, que é uma área realmente muito importante. Acho que era isso. Perfeito. Muito obrigado. Sandra, eu vou aproveitar também, né, esse momento de encerramento para poder agradecer o Luiz pela disponibilidade, pela palestra. E foi muito bom ouvir logo no início da sua palestra, né, você falando que a física vive um ótimo momento, concordo plenamente, né? Vive um ótimo momento por causa do protagonismo mundial, que eu acho que, né, que a quântica está assumindo, né, muito em função do desenvolvimento tecnológico, né, que a gente está vendo. Então, acho que vive sim um bom momento por causa disso. E você colocou uma frase na sua palestra, né, que eu não tinha pensado, né, ainda, né? Você falou assim, me corrija se eu estiver errada, por favor. Computador quântico é uma máquina de interferência, né? É Eu isso não tinha mesmo. pensado nesse sentido ainda, né? E faz todo sentido a partir do momento que a gente, né, está se apropriando da quântica, né, para desenvolver o algoritmo, né, o computador quântico, e numa escala microscópica, né, onde o comportamento dos elétrons, das partículas, é um comportamento ondulatório, né? Então, com a função de onda dada pela superposição dos estados, né? Então, de fato, é uma máquina de interferência, né? Muito bom, muito boa fala, muito boa palestra, né? Obrigado. Como o Sandro disse, né? A gente está aí desde o ano passado com o nosso grupo, né? O Quantum, PUC Minas, né? E a gente está sentindo, né? Cada vez que a gente vai estudando, a gente vai sentindo mais e mais a necessidade de entender a base mesmo, né? Para isso mesmo. compreender melhor aí tudo que está por vir, né? Então é isso, muito obrigada, espero que retorne outras vezes, né, para estar conversando com a gente. Eu já, assim, sempre que tiver convite, pode me chamar, tá? Eu acho que as pessoas precisam conhecer esse momento, porque
eu sou um físico, tá? Eu tenho formação em matemática, mas eu sou um físico, tá? Eu me enxergo como físico, não me enxergo como matemático. Eu estou tendo uma oportunidade na minha vida de gerar valor, gerar riqueza com física quântica, ser bem pago por isso, tá? E estudar durante o dia, falar com empresas, assim, é uma carreira que eu sempre imaginei. Há 15 anos atrás, quando eu criei meu perfil econofísico no YouTube, era economia e física, eu gostava de brincar com isso, tá? Então, assim, é um momento para quem gosta, para quem quer levar a física para o mundo real, não só ficar no laboratório, que é nobre, mas não quer só ficar lá, quer falar com empresas, quer visitar a bolsa de valor, quer falar com banco, quer falar com hospital. Eu acho que é o melhor momento para a física. É o melhor momento para a física. E eu agradeço por estar vivo nesse momento aqui, tá? Porque ser físico nesse momento está te destacando hoje dos outros profissionais. E nós vamos ver os físicos com os maiores salários da história vão começar a aparecer nesta década. Tá? Podem ter certeza. Podem ter certeza. Então, quem sabe é um de nós aqui, ou todos nós. A escolha é nossa. Muito bom. Professor Fernando. Opa, obrigado pela palavra, Luiz. Mais uma vez, obrigado aí, né, pela sua atenção conosco todos aí. E deixar aqui uma frase, né, que nós falamos lá num painel, lá no Nova Bra, que a gente discutia muito essa questão da grande importância, né, o que você está disseminando e o que você está já meio que prevendo um futuro. E a gente lembrou na época lá do bug do milênio, que estava todo mundo ali meio preocupado, né, com o bug do milênio, não sei o que, nós estamos chegando a uma coisa parecida, né? E aí eu lembro que a gente cunhou uma frase lá de timing to disaster, né? Era uma situação que, tipo assim, vamos nos prevenir, né? Vamos estar pronto, porque a hora que chegar, já não tem mais tempo. Então, seu trabalho é incrível, parabéns. Muito obrigado, agradeço muito. Para terminar com esse senso de urgência, tá? O bug do milênio, a diferença do bug do milênio para esse novo desastre que está para acontecer, é que no bug do milênio a gente sabia o dia, a data e a hora que ia acontecer. Esse aqui pode estar acontecendo agora e a gente não está sabendo, tá? Porque já é uma tecnologia de importância de defesa, tá? Então, a gente não sabe nem se está acontecendo. Então, é bom a gente estar por dentro desse negócio aí, saber olhar, saber encontrar as informações de forma, com alguma curadoria para poder se informar com qualidade nesse assunto. Eu agradeço, professor Fernando. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos pela colaboração, pela participação e até o próximo ICEI Talks, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Ótima noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor Anderson.